Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é quinta-feira, dia 31 de julho de 2025, iniciando mais um vídeo de fechamento mensal da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Bom, vamos iniciar aqui então a análise de fechamento desse mês de julho através dos gráficos mensais, começando aqui com o índice Bovespa. Fechou esse mês de julho uma queda de 4,17%, cotado a 133.071 pontos. Então, após 4 meses seguidos de alta, o índice Bovespa caiu nesse mês de julho, né, por conta aí das questões relacionadas à tarifa, né, as tarifas aplicadas aí pelos Estados Unidos contra o Brasil. Isso tem puxado o mercado para baixo, né? Fez o índice aí cair mais de 4% no mês. Ainda assim, a tendência continua sendo de alta, porque a média móvel de 9 períodos permanece virado para cima. Em algum momento, né, o índice chegou a ficar cotado aí próximo da média móvel, né, chegou a tocar na média móvel de 9 períodos, inclusive, mas fechou um pouco acima, né? Vamos ver como vai ser o próximo mês de agosto, tá? Por enquanto, mantém-se a tendência de alta aqui no índice Bovespa. Um detalhe importante também que eu havia visto há pouco, né? Se a gente traçar aqui uma linha, né, você observa que existe aqui uma clara tendência de alta, né? Porque esses fundos aqui estão tocando, né? Essa linha diagonal que caracteriza também o movimento altista aqui no índice. Bom, analisando os ativos da carteira, começando com o Banco do Brasil, fechou novamente em queda, tá? Uma queda de 10,82%, cotado a R$ 19,70. Terceiro mês seguido de queda aqui no Banco do Brasil. No mês de junho, ele havia caído relativamente pouco, né? Menos de 4%, mas agora em julho voltou a cair com força, né? Mais de 10%. Realmente faz muito tempo que não acontecia uma queda tão expressiva assim em Banco do Brasil, ainda mais numa sequência, né, de 3 meses consecutivos. A gente teria que garimpar aqui o histórico, né, para achar um período semelhante, tá? Talvez aqui em abril, maio, junho de 2018 tenha havido alguma coisa parecida, né? Então, realmente uma queda significativa, né? A média móvel de 9 períodos virado para baixo, tendência claríssima de queda aqui em Banco do Brasil, tá? Meu preço médio está em R$ 25,68. Estou aproveitando essas quedas aqui em Banco do Brasil para comprar mais ações, tá? Eu fiz isso em junho e julho. Possivelmente farei isso também em agosto, tá? Para poder vir reduzindo aqui meu preço médio, para ficar melhor posicionado no papel. Seguindo aqui com o Banrisul, fechou em queda de 5,19%, cotado a R$ 10,97. Foi o segundo mês seguido de queda aqui em Banrisul, tá? Uma queda mais expressiva aí, né? De mais de 5%. A média móvel de 9 períodos permanece estável em 10,99. O papel ainda não virou para baixo, tá? Ele mantém até o viés de alta, né? Tendência de alta. Mas vamos ver como vai se comportar agora no mês de agosto também. Meu preço médio está em R$ 10,37. Então, estou tendo um lucro aqui nessa operação ainda, apesar de mais um mês de queda aqui em Banrisul. Seguindo aqui com o Bradesco, fechou em queda de 6,23%, dado a R$ 15,53. Após 4 meses seguidos de alta, o Bradesco fechou em queda, tá? Uma queda
um pouco expressiva, aí de mais de 6%, mas também aí, né, na esteira do mercado como um todo, que tem caído nas últimas semanas, né, em função do tarifaço aí, né. Mas o Bradesco segue em tendência de alta, a média móvel de 9 períodos está virado para cima. Os preços, inclusive, estão relativamente distantes aqui da média móvel, tá? Então tem um espaço para mais correção antes de voltar a subir. Meu preço médio está em R$ 11,37. Então aqui estou tendo um lucro bem significativo, né? Seguindo, Banco BMG fechou o mês com uma queda de 3,91%, cotada a R$ 3,45. Foi o terceiro mês seguido de queda aqui em Banco BMG. Média móvel de 9 períodos virado para baixo. Tá? Então, pode indicar aí um início de um viés de baixa. Tá? Tomara que não se confirme. Mas é bom a gente ficar de olho. Tá? O papel subiu bastante de 2023 para cá. Né? Parece que está querendo perder força aí, se a gente olhar os últimos meses. Mas vamos seguir acreditando aí nos fundamentos da empresa. O preço médio está em R$ 3,85. E o Banco ABC Brasil fechou uma alta de 1,34%, cotado a R$ 21,59. Apesar do candle vermelho, né, ele abriu o mês com um gap de alta, então ele caiu durante o mês, né? E nos últimos dias agora de julho, o papel se recuperou, né, com duas altas bem fortes, né? E fez o papel fechar no positivo, apesar do candle vermelho, né? Então vamos ver se agora no mês de agosto o papel dá uma engrenada para cima aí, para romper esse topo, né? Buscar novas altas. Meu preço médio está em R$ 21,64. Então aqui estou praticamente no 0 a 0. No período mensal, o Banco ABC está em tendência de alta, média móvel de 9 períodos virado para cima, tá? Então aqui o papel segue com a tendência positiva para nós. Indo aqui para a nossa planilha de controle, então, considerando, né, o fechamento do mês, estou com um prejuízo de 23% em Banco do Brasil, 10% em Banco BMG e 0,23% em Banco ABC Brasil. Estou tendo um lucro de 36% em Bradesco e 5% em Banrisul. Então, no geral, a carteira está dando um prejuízo de 14%, que dá R$ 637. Considerando os proventos recebidos, tá, no período, eu tenho aqui a rentabilidade, está negativo em 18% em Banco do Brasil e 8% em Banco BMG. Estou positivo em 37% em Bradesco, 10% em Banrisul e 4% em Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está dando uma rentabilidade negativa de 10%, que dá R$ 437 negativos. Então, fazendo o fechamento aqui do mês, né, na aba do mensal, o patrimônio da carteira encerrou esse mês aí com um valor de R$ 3.739,07, tá? O que dá uma variação negativa aí de 9,24% em relação ao mês de junho. Isso representa aí uma perda de R$ 380,78. Então, após o mês de maio, quando ele caiu, a carteira caiu 11%, né? Em junho deu uma pequena estabilizada e agora o mês de julho voltou a cair com mais força, tá? Aqui é importante destacar que nessa planilha de controle mensal, eu desconto, né? Eu desconto aqui da rentabilidade o valor dos aportes, diferentemente do que eu faço na análise aqui do gráfico da planilha de controle diário e semanal, tá?
onde eu contabilizo, né, eu considero o valor dos aportes na valorização, né, na variação da carteira, aqui no gráfico mensal eu desconsidero então o valor do aporte para ter realmente os dados líquidos, né, de valorização ou não, né, ou desvalorização da carteira. Tá? Então, terceiro mês negativo, né, no negativo aqui perdendo. Se a gente somar aqui esses 3 meses, maio, junho e julho, a carteira está dando um prejuízo aí de mais de R$ 953, tá? No acumulado do ano, a carteira está caindo R$ 420, e dá uma performance negativa aí de menos 10%. Desde o início da carteira, que foi em abril de 2024, a carteira está caindo 14%, que dá uma variação negativa aí de R$ 637. Nesse mês de julho, eu fiz aqui então um aporte, tá? No dia 1º de julho, né? Onde eu adquiri 15 ações de Banco do Brasil, um valor unitário de R$ 22,50, né? O que totalizou aqui o valor do aporte, R$ 337,50. Onde lá para cá o papel caiu quase R$ 3, né? Além disso, nesse mês eu recebi 3 pagamentos de proventos, tá? 2 juros sobre capital próprio e 1 de aluguel de ações. Então, no dia 1º de julho, eu recebi 42 centavos de juros sobre capital próprio do Banco Bradesco, que é aquele provento que o Bradesco costuma pagar no primeiro dia útil de cada mês. Tá? Isso representa aí 1,5 centavo líquido por ação. Tá? No dia 9 de julho, eu recebi 12 centavos líquidos referentes ao aluguel das minhas 96 ações do Banco BMG. Só que não dá nem 1 centavo líquido por ação. E no dia 10 de julho, eu recebi R$ 12,92 referente às minhas 14 ações do Banco ABC Brasil, tá? Na forma de juros sobre capital próprio, quase R$ 13 líquidos, e dá aí 92 centavos por ação. Tá? Então foram esses 3 pagamentos que eu recebi aí nesse mês de julho. Olhando aqui essa tabela, então de março até julho, eu recebi proventos todos os meses, nesse ano agora de 2025, tá? Até agora, nesse ano, eu já recebi R$ 127,09 de proventos, e dá uma média aí de R$ 10,59 por mês. Tá? Eu já superei o total de proventos recebidos durante o ano de 2024, tá? E estou praticamente dobrando aí o valor dos proventos. Certamente eu vou dobrar, né? Porque eu ainda tenho proventos para receber de agosto até dezembro, né? Então, nesse ano de 2025, certamente eu vou ter aí um aumento do meu valor de proventos em mais de 100%, o que é bastante importante, principalmente agora no começo da jornada, né? Voltando aqui para o controle mensal, então aqui eu tenho, né, os proventos recebidos então nesse mês de julho, R$ 13. No ano, recebi um pouquinho mais de R$ 127. E desde o início da carteira, em abril de 2024, já recebi R$ 199,72 líquidos de proventos, tá? O Ibovespa, nesse mês de julho, ele caiu 4,17%, cotado aqui a 133 mil pontos, né? No ano,
o Ibovespa ainda está positivo em 10,63%. E desde o início da carteira, né, em abril de 2024, o Ibovespa está tendo um desempenho aí de 3,88%. Então, se a gente comparar aqui a evolução do índice Ibovespa desde abril de 2024 e o acumulado da carteira, né, o acumulado líquido aqui já descontado dos aportes que eu fiz, a gente percebe, né, que a carteira está perdendo para o índice em cerca aí de 18%, né? O que é um percentual bem significativo. Tá? A gente vai levar aí um bom tempo para conseguir recuperar essa diferença, mas eu tenho convicção de que isso gradativamente vai acabar acontecendo, tá? Seja através da recuperação dos papéis, principalmente no caso aqui do Banco do Brasil, né, que é o que está puxando o desempenho da carteira para baixo, tendo em vista que mais de 70% do valor da carteira do canal está alocado em Banco do Brasil. Então, estou aproveitando para fazer mais aportes ainda, né, em Banco do Brasil para diminuir meu preço médio, ficar melhor posicionado no papel, para quando o Banco do Brasil vier se recuperar, eu estar bem posicionado, né, e poder maximizar os meus ganhos. Tá? Então, é um risco calculado que eu estou correndo e espero colher os frutos aí ao longo dos próximos meses, tá? Ou possivelmente até somente em 2026 para ter algum resultado, né? Mas é a minha estratégia de momento, tá? Diminuir meu preço médio em Banco do Brasil para ficar melhor posicionado aí no papel. E aqui no final da tabela, né, eu tenho essas colunas aqui do IPCA, né, que é a inflação acumulada do período. Como não saiu ainda os dados de julho, que vai sair lá ao redor do dia 10 de agosto. Quando os dados forem divulgados aí pelo IBGE, eu preencho aqui. Tá? Mas de qualquer forma, é importante a gente destacar aqui, né? O IPCA nesse ano, acumulado aí de janeiro a junho, está em 3%. E desde abril de 2024 está em 6,28%. Então percebam, né, que o Ibovespa está desempenhando nesse ano melhor que o IPCA, né? Esse ano. Porém, se a gente pegar o desempenho do índice Ibovespa desde abril do ano passado, comparar com o IPCA acumulado, até a inflação está maior que o índice, né? Então, não tem sido um período favorável aí para investir na bolsa, né? Tendo em vista aí que o índice, apesar de toda dessa valorização, né, acumulada no período, ele sequer ganha da inflação atualmente, né? No mês de junho estava ganhando da inflação, porém com essa queda ocorrida agora em julho, né? Certamente agora no mês de julho, quando os dados do IPCA forem divulgados, a gente vai ver aqui uma diferença, né, positiva em relação ao IPCA, que vai estar maior, né, que o índice Bovespa. Seguindo aqui, eu tenho também a questão do gráfico, né, de controle da evolução aqui do meu patrimônio. Então, no mês de julho, o patrimônio encerrou aqui em 3.769,07. A gente percebe que desde abril o patrimônio não está crescendo, né? Ele está oscilando, inclusive, né? Nessa região aqui. Ele está meio que estabilizado, né? Nesses 4 últimos meses, desde abril. Em maio, inclusive, né? O patrimônio diminuiu, tá? Em relação ao mês anterior. Isso aconteceu também novamente agora no mês de julho. Como o desempenho aqui no meio do desempenho tem os aportes, né, que eu fiz em maio, em julho, a gente percebe, né, que a queda ocorrida em maio e agora novamente em julho, de mais de 10%, ela foi maior do que o aporte que eu fiz nesses 2 meses. Como eu tenho aportado cerca de R$300 todos os meses, né, nesse ano, a gente observa, né, que nesses
2 meses aí, o patrimônio caiu mais de R$ 300, né? Por isso que houve essa queda aqui de abril para maio e de junho para julho. Então, realmente a gente percebe, né, que tem sido 2 meses aí. Os últimos meses, desde maio, né, têm sido complicados aí em função da queda do Banco do Brasil. Em relação aos proventos, tenho recebido proventos todos os meses desde março desse ano. Esse mês eu consegui ter aqui, então, o terceiro maior pagamento de proventos desse ano, perdendo só para abril e maio. Tá? Se a gente traçar uma linha de média, certamente a média vai estar virada para cima, né? Ou seja, os proventos estão aumentando. E aqui o comparativo, né, do desempenho da carteira versus o Ibovespa versus o IPCA. Então, a carteira, né, está caindo aqui 14%, né? Está bem para baixo. O Ibovespa também está caindo, né? Mas ainda está em patamares positivos, tá? Desde o início da carteira. E o IPCA aqui, ele oscila pouco, né? Geralmente para cima. Então, gradativamente o IPCA vai ficando aí, possivelmente vai fechar julho em primeiro lugar aqui no acumulado, né? Espero que em breve eu consiga reverter aqui o desempenho da carteira, para a carteira voltar a ficar na frente, né? Como aconteceu aqui em abril de 2025 e também em março, né? Que a carteira ficou acima do IPCA e do Ibovespa. Em relação às metas, né? Então, nos níveis de patrimônio aqui que consideram a dobra em relação ao anterior, né? Então, a próxima meta é chegar aos R$ 5.242, tá? Como a carteira está com um valor aí em torno de 3.700, ainda falta em torno aí de R$ 1.500 para se chegar ao nível 20, tá? Espero que eu consiga até dezembro atingir esse novo nível de patrimônio, tá? Que vai ser importante para a gente entrar na região dos 20, né? Então vamos seguindo, continuar firmes aí no nosso objetivo, né? Mantendo a racionalidade, fazendo boas escolhas de papéis, executando a melhor estratégia possível, não se desesperando nesses momentos de queda, porque ali na frente, quando essa maré ruim passar, o mercado se animar novamente, a gente vai estar bem posicionado e vamos ter, né, um resultado bem positivo nas nossas operações. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje, seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.